nos falta ainda? O que me falta ainda? Eu não servi o copo ainda. Oi? Não servi a água ainda. Ah, já servi aqui, já servi. Obrigado. Então, uma boa noite. Boa noite. Então, que essa noite possa ser mais uma noite abençoada. Que a gente possa encontrar aqui aquilo que veio buscar, que muitas vezes o mundo não oferece, mas com certeza o nosso espírito sedento pede. E nesse ambiente em que a gente reconhece aí a energia dos nossos irmãos da espiritualidade tão presente, dá para sentir na pele quase, que a gente possa estar com o coração aberto para receber essa dose de amparo, essa dose de coragem, essa dose de tranquilidade diante dos desafios da vida, para que a gente possa sair daqui de novo hoje um pouco melhores, um pouco mais tranquilos, um pouco mais encorajados, um pouco mais cheios de fé para encarar as situações do nosso dia a dia. E quando a nossa irmã lia, então, a mensagem do início, me vinha muito na cabeça a ideia de que nós precisamos estar sempre retomando, relembrando a nossa condição essencial, que é a condição de espíritos imortais. Porque muitas vezes a gente acaba se envolvendo com as situações do dia a dia e acaba vivendo aquela vida do corpo físico, aquela vida da persona que está naquele momento encarnada, com as suas contas para pagar, com as situações que tem que resolver, e muitas vezes acaba esquecendo ou não dando tanta importância para a condição essencial que é a nossa evolução espiritual. Então a evolução espiritual, como diz a nossa querida Joana, ela exige esforço e sacrifício. Então quando nós nos esforçamos e nos sacrificamos para nos tornarmos pessoas melhores, a gente então vai avançando na nossa evolução. E quando a gente desmerece a nossa condição espiritual e acaba vivendo para as conquistas puramente mundanas, não é incomum que a gente tropece e aí vem o desânimo e vem o recomeço, como ela mesma diz. Então, sem dúvida, esse ambiente, esse momento é um momento privilegiado que muitas irmãs, muitos irmãos nossos, e a gente poderia aqui enumerar talvez, cada um de nós, aqueles que ainda convivem no nosso trabalho, em situações próximas, mas que não têm a oportunidade ou não criaram a oportunidade de se reabastecer espiritualmente. Então que nós possamos fazer tal qual nos ensina o Cristo, de também para esses irmãos, essas irmãs, nós buscarmos ser minimamente aquela luz, porque o nosso objetivo não é julgar ninguém, não é julgar, mas é amar. Então que quando a gente lembrar desses irmãos que muitas vezes estão perdidos, estão desorientados, estão afastados da espiritualidade, que a gente possa envolvê-los através da nossa prece e, sem dúvida, o nosso pensamento amoroso alcançará a alma desses que muitas vezes caminham sem uma luz, sem um rumo, sem um norte, sem uma bússola. E a nossa bússola é sempre Jesus. Por isso que nós fazemos questão de sempre, ou geralmente, intitular a nossa conversa aqui com uma passagem do Evangelho. Porque, como diz Alcione para a gente no livro Renúncia, e a gente deve estar bastante conhecedor, mas é importante relembrar, o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido, mas, acima de tudo, vivido. Então é preciso que o Evangelho esteja presente diariamente nas nossas vidas. Que o nosso contato com Cristo seja cotidianamente estabelecido. Então essa passagem que a nossa irmã nos trouxe aqui, que é o título da conversa, ela está lá no momento em que o Cristo, então, ele é abordado por um jovem que era muito rico. Mas antes de chegar lá, voltando à questão da espiritualidade, Kardec, então, nesse trabalho magnífico que ele faz de organização desse conhecimento dos espíritos superiores acerca
do mundo espiritual e da sua relação com o mundo corporal, a que ele denomina a ciência espírita, ou vai dizer que o espiritismo é uma ciência que busca entender a vida espiritual e a sua relação com o mundo material, a ciência nova que ele vai chamar. Então Kardec percebe que, tal qual nós encarnados, os espíritos são as almas daqueles que já foram e apresentam então na sua natureza a evolução que já conseguiram conquistar. E aí na questão 100 em diante do Livro dos Espíritos, ele vai tratar daquilo que ele chama de escala espírita. Então se a gente for ler lá a escala espírita, naturalmente a gente vai meio que se encontrando em algumas das classes que Kardec então coloca para a gente nas 3 ordens de espíritos. E queria lembrar então da última ordem, porque embora é importante que nós reconheçamos a situação na qual nós estamos, para que a gente possa evoluir, e daí a importância do autoconhecimento, mas ele vai trazer então a última classe, a última ordem, né? que trata então dos espíritos puros, aqueles que já alcançaram o último grau da escala espírita. Então é muito interessante que ele vai dizer que esses espíritos nenhuma influência mais têm da matéria. Então, independente das condições materiais que se encontram, eles cumprem integralmente as leis de Deus. Interessante, bonito isso, né? Tem uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos outros, e eles gozam de uma felicidade inalterável. E quando fala isso é um pouco curioso, porque se a gente pegasse nosso dia a dia hoje, por exemplo, 31 de março de 2025, se a gente pudesse enumerar aí os momentos felizes em que a gente teve no nosso dia de hoje, talvez não passasse aí de 1 dezena, 2 dezenas. E aí viriam então misturados com alguns momentos de aflição, de raiva, de inquietude, de insatisfação, de mágoa, de ócio. Então a nossa condição espiritual, aquilo que a gente reflete enquanto sentimento para a situação que vivemos, mostra muito da condição, do estágio em que nós ainda estamos. Então talvez a gente pudesse enumerar aí 10, 20, se muito, momentos felizes do nosso dia. Esses irmãos que já alcançaram o último degrau gozam de uma felicidade inalterável. Estão plenamente imersos no plasma divino, como diz André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, né? De uma forma muito bonita. Estão inteiramente imersos nessa comunhão com Deus e refletem integralmente nas suas ações aquilo que o Pai indica. Por isso, então, que gozam dessa felicidade inalterável. Então, um dia nós chegaremos lá. Mas para isso é preciso que nós entreguemos no dia aquilo que o dia nos pede. Então a pergunta é, o que o dia de hoje nos pediu? O que o dia de amanhã irá nos pedir? Então é preciso que a gente avalie quais foram as oportunidades, quais foram as situações do nosso dia de hoje que nos proporcionaram caminhar um pouquinho mais em direção a essa felicidade inalterável. A gente reavalia, coloca na balança, verifica o que fez, o que não fez, o passo que deu para frente, aquele passo que estagnou, para que amanhã então, inspirados pelo Evangelho, a gente busque reavaliar a nossa ação de hoje, que talvez tenha sido um pouco equivocada, ou reafirmar o nosso compromisso de continuar caminhando para frente. Se eu conseguir perdoar alguém hoje, que isso possa entusiasmar o meu espírito e amanhã eu continue fazendo. Se hoje eu agir com julgamento para com algum irmão, que eu possa reavaliar
e amanhã então eu prefiro olhar a primeira trave do meu olho para depois, quem sabe, mostrar o cisto do olho do meu irmão. Então essa reavaliação ela precisa ser constante, para que a gente almeje essa felicidade que vai se construindo, tijolo a tijolo, como diz a nossa irmã Joana de Anges, com renúncia e sacrifício. O Cristo mesmo fala, aquele que quiser vir após mim, ou seja, que quiser ser meu seguidor, ele precisa pegar a sua cruz. E a sua cruz nada mais é do que a gente pegar o espelho e colocar na nossa frente. A cruz são as nossas próprias deficiências, são os nossos vícios, são os nossos maus comportamentos, são as nossas fragilidades. Então, se eu realmente quero me tornar um cristão verdadeiro, ou espírita verdadeiro, que é a mesma coisa, eu preciso encarar a mim mesmo e buscar vencer as minhas próprias dificuldades, ultrapassar os meus desafios. Então Jesus, onde ia, por onde passava, era sempre um convite aberto à transformação. E naquele dia não foi diferente. Naquele dia, após ter ali conversado, ensinado e curado a muitos, Jesus é abordado por um jovem que era muito rico, muito dinheiro, muitas posses. Então aquele jovem, percebendo em Jesus alguém diferente, alguém que era além ou superior àquele vulgo dos costumes religiosos da época, ele aborda então aquele homem e pergunta: bom mestre, o que preciso eu fazer para conquistar a vida eterna, para conquistar a verdadeira felicidade, essa condição de elevação? E a primeira resposta de Jesus é: por que me chamais de bom? Bom só um é o Pai. Ou seja, Jesus se mostrava na condição. Porque muitas vezes nós temos uma tendência de idolatrar aqueles que estão à nossa frente. E aí é interessante porque o Haroldo, por exemplo, ele usa uma interpretação que ele vai dizer que a gente se desenora. Agora me perdi na palavra aqui. Se desobriga, desonera. A gente se desonera da obrigação de fazer parecido com ele. Então, se eu falo que se eu endeuso o Chico Xavier, por exemplo, eu vou pensar: não precisa ser o Chico. O Chico estava muito evoluído. Eu sou Marco, eu vou continuar fazendo o que eu faço porque eu sou muito menos evoluído do que o Chico. Então, a impressão que dá é que o Chico, por exemplo, não fazia nenhum tipo de esforço para ser aquela pessoa que ele era. Muito pelo contrário. A diferença é que ele colocou muito da sua energia para carregar a sua cruz. E muitas vezes a energia que nós colocamos, a vontade que nós empregamos para carregar a nossa cruz, é que nem o salário lá do Raimundo, só Raimundo lá, né? Muito pequeno. Quem é professor aqui sabe, né? Então a gente às vezes tem a intenção, mas a nossa vontade não é equivalente. Então Chico, Divaldo, o próprio Paulo de Tarso, né? Quando no livro Paulo Estevão, ele vai dizer para Barnabé, se não me engano, que ele não devia ignorar que o próprio Paulo de Tarso vivia com o espinho dos sentimentos inferiores encravado na carne. Ou seja, Paulo de Tarso não era um santo, era um homem, mas era um homem decidido, com muita vontade, que empregou a sua vontade na autossublimação, na autotransformação. Então, mais do que idolatrar esses espíritos, a gente deve se espelhar neles para buscar na nossa condição dar o passo possível. Dar o passo possível. Então nós temos, por exemplo, a história de uma Lívia, que foi abandonada dentro de casa pelo seu marido, Públio Lentulus, mas havendo sido convertida ao cristianismo, teve toda uma atitude cristã diante dessa situação. Então Jesus vai mostrar isso, que ele, embora espírito puro,
ele chegou àquela condição com muito esforço e sacrifício. Então, perfeito era o Pai. E aí Jesus fala, então se queres ser perfeito, não tem mistério. Pratica as leis. Porque embora a gente tendo o roteiro, ou melhor, naquela época, mesmo tendo o roteiro de elevação, que tinha como base a lei de amor, como ele vai chamar a atenção de André num diálogo com ele, era muito mais fácil se apegar às situações exteriores, aos rituais. Então ia lá, entregava no dia, na festa tal, tantas ovelhas, e aí, ou as pombas, enfim. Então havia os rituais exteriores que para eles estavam fazendo com que eles se justificassem diante de Deus. Então Jesus fala, não, a gente precisa cumprir as leis de Deus. Cumpre os mandamentos e alcançarás a vida eterna. Vive os mandamentos. E aí, o jovem, achando que Jesus traria alguma receita mirabolante, alguma receita diferente, pergunta, mas quais são esses mandamentos? E aí Jesus praticamente repete os mandamentos que estão no decálogo da lei mosaica. Então ele vai dizer, não matarás, não levantarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, honrarás teu pai e tua mãe. Então Jesus vai mostrar que ele não vinha destruir a lei, ele vinha dar-lhe cumprimento. Isso aí. Ou seja, não eram os rituais exteriores que fariam com que nós nos aproximássemos de Deus, mas era o cumprimento deles na sua vida diária, na sua vida cotidiana. Junto do seu irmão, da sua irmã, da sua família, dos seus amigos. Então Jesus mostra que não tinha uma receita, era sacrifício e abnegação. Mas o jovem, parecendo como que queria surpreender Jesus, vai dizer para ele, mas mestre, eu tenho cumprido esses mandamentos desde a minha mais tenra juventude. Ou seja, ele quer mostrar que ele era justo, que ele vinha se justificando diante da lei. E aí Jesus fala então, se queres ser perfeito, se queres então realmente conquistar a vida eterna, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois disso, vem e me segue. Então ele pergunta, o que me falta ainda? E aí Jesus então traz para ele esse último ingrediente, esse último convite. Então a gente pode imaginar que talvez na condição desse jovem, aqueles outros mandamentos fossem favorecidos eventualmente por uma condição em que ele vivia. Talvez não fosse difícil honrar um pai e uma mãe, numa condição em que tinha pai e mães que também estavam ali participando da vida dele, que estavam junto com ele, né, que tinham todo um amparo familiar. Talvez não fosse difícil não desejar as coisas do próximo, porque ele era muito rico. Né? Então ele não tinha necessidade de desejar aquilo do outro, porque ele já também tinha muita coisa. Né? Talvez na condição de jovem, de belo que ele era, que depois a gente vai ver, como nos traz Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, ele desfrutava de uma condição de beleza física. Então talvez não houvesse a necessidade, ou pelo menos não houvesse a tentação de talvez desejar outras pessoas que não aquelas mesmas que o circundavam na sua vida de juventude. Então talvez aqueles mandamentos que o próprio mestre lhe trouxe não fossem um grande desafio para ele, não oferecessem um grande sacrifício. Mas quando Jesus fala da riqueza, do poder, da vaidade, então Jesus adentra aquele coração ainda pegado talvez à matéria, que a gente poderia dizer que era o calcanhar de Aquiles dele,
E aí ele se sente abalado. Aí ele se sente abalado. E aí ele pensa, repensa e decide não fazer. Decide não abandonar aquela condição que ele desfrutava. Então, se a gente pudesse pensar, se nós perguntássemos a Jesus, o que ainda me falta? Certamente que Jesus sondaria os nossos corações. Olharia lá para dentro de cada um de nós, e observaria qual que é ainda o nosso desafio. Qual é o nosso maior apego? Qual é o nosso maior vício, o nosso maior obstáculo? E quem sabe revelaria para a gente como sendo aquele que nós devemos então buscar trabalhar. Porque certamente não é essa a regra que todos nós temos aqui que abandonar todo o nosso dinheiro, nossa riqueza, e dar aos pobres. É claro que a caridade é a lei áurea, vamos dizer assim, da doutrina. Fora da caridade não há salvação, mas a caridade se manifesta de inúmeras maneiras, de inúmeras formas. Uma delas é a caridade material. Mas existem muitas e muitas maneiras. Então, sem dúvida, haveria outros convites de Jesus para cada um de nós. E esse jovem então vai embora, porque tinha muitos haveres. Mas é engraçado porque não era só isso. Não sei se alguém aqui já leu o livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, ou Divaldo Franco, do Espírito Amélia Rodrigues pelo médium Divaldo Franco. Então há um capítulo, se eu não me engano 14, agora não lembro, que a Amélia Rodrigues vai então tratar desse diálogo. Ela então esmiuça um pouco mais essa conversa de Jesus com esse mancebo, esse jovem rico. E esse jovem rico realmente, ele tinha muitos haveres, muito dinheiro, vivia numa casa muito boa, numa condição muito boa, mas ela vai contar que havia também um vazio em seu coração. Porque não é incomum nós encontrarmos irmãos nossos, irmãs nossas, que vivem na opulência material, mas que interiormente ainda sentem fome, ainda sentem sede. E isso também revela para a gente, mais uma vez, de que o essencial é o alimento espiritual. Então, muitos desses irmãos que não dessedentam-se espiritualmente continuam tendo sede, mesmo tendo todos os bens materiais. E esse jovem, então, vivia nessa condição, mas estava como que sentindo esse vazio por dentro. E quando ele vê Jesus, ele tem a impressão de que algo ali havia de diferente. Algo que até então ele não havia encontrado na sua própria religião, no judaísmo, que não havia conseguido trazer para ele esse alimento espiritual que ele tanto buscara durante toda a sua vida, porque ele cumpria os mandamentos. Então ele tinha essa religiosidade presente dentro dele. Mas a Amélia Rodrigues conta para a gente que nesse diálogo ele também era um atleta, ele era um esportista, e ele corria naquelas corridas de biga. Então, quando Jesus chama ele, ele fala: mestre, espera um pouco, espera, porque semana que vem eu tenho uma corrida, eu vou participar de um festival, eu quero honrar o nosso povo judeu, porque na corrida corriam romanos, judeus, gregos, assírios, enfim, então todos os povos. E ele entendia que correr e eventualmente ganhar era uma forma de reafirmar os valores do seu povo. Mas Jesus fala: não, o convite é hoje. É hoje. Mas, mestre, passei meses, anos me exercitando, gastei muito dinheiro comprando 2 bons cavalos. Uma semana
Não posso. Não posso. Tem coisa na vida que é para hoje. Tem coisas que a gente precisa decidir hoje. Hoje é o fechamento do ciclo. Se passar, haverá outro ciclo, mas não amanhã. E aí vamos lembrar daquela passagem do livro Há 2000 anos, em que Jesus, ou melhor, que Públio Lentulus encontra Jesus lá na calada da noite, porque tinha vergonha, né, de encontrar aquele homem misterioso à luz do dia. E quando ele vê aquele homem, ele compulsivamente se ajoelha e começa a chorar. Um choro que ele mesmo não entendia. Já tinha estado à frente de César, de outros grandes homens, e nunca havia sentido tal emoção. Mas diante daquele nazareno simples, ele se ajoelhara e chorara compulsivamente. E Jesus então fala para ele: está na tua decisão seguir-me agora ou daqui a muito tempo, daqui a séculos. E ele então naquele momento acaba continuando a sua vida de senador romano. Então esse jovem estava diante dessa situação. Era um fechamento de ciclo para ele. E ele então prefere escolher aquilo que ele já houvera planejado, que era a corrida de bigas, que aconteceria numa cidade chamada Cesareia, no litoral. E uma semana depois estava lá ele então, preparado com seus cavalos, com seus escravos para a corrida. Começa a corrida e num lance menos feliz ele cai no chão e os cavalos então naturalmente o atropelam. E aí conta Amélia Rodrigues que, obviamente, não havia como salvar-se daquela situação, pois as vísceras acabaram, né, sendo expostas, e quando os escravos estão o tirando, ele já não pertence mais àquele corpo, mas entre a névoa, entre a poeira, ele vê um homem chegando. E era Jesus. E Jesus então fala: vem e segue-me, renuncia e me segue. Conta Amélia Rodrigues que parecia que o jovem estava sorrindo, ou seja, compreendendo o convite que havia sido feito e a prova a qual havia sido submetido. Como que ele iria imaginar que aquela situação poderia ter ocorrido? Aí a gente pode pensar, tá, se ele seguisse Jesus, iria ou não iria desencarnar? Isso é o que menos importa. Que na verdade era o teste de fé, era um teste de fé, porque ele não sabia. A fé é isso, né? A fé é quando eu tenho a noção, eu entendo o efeito da espiritualidade, mas tem coisas que a gente vai caminhar e vai ter que acreditar. Nós entendemos o efeito da oração, entendemos a presença da espiritualidade, entendemos a nossa condição de espíritos imortais, mas a fé é esse olhar a mais que nos move a caminhar. Então, um teste de fé e um teste também de renúncia dos bens materiais que para ele, para aquele espírito, naquele momento, era o grande desafio. Era o grande desafio, o grande teste. Era o grande teste. Mas haverá outros. Haverá outros, sem dúvida. Haverá outros. Mas naquele momento, ele não conseguiu, né, justificar tamanho sacrifício que era o que Jesus pedia para ele. Aí eu lembrei falando de tempo, né? Porque a gente às vezes acha que o tempo também ele é algo muito
muito fechado, não é flexível. Tem aquela passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, ou Missionários da Luz, em que havia uma servidora que tinha uma casa de crianças que ela estava prestes a desencarnar, e no planejamento reencarnatório realmente estava lá previsto o dia do desencarne dela, mas aí em função de uma oração, de um pedido, ela tem então o seu tempo adiado para mais alguns meses, né, para que ela pudesse ali colaborar com um encontro que haveria entre duas crianças que futuramente iriam dar continuidade àquela tarefa. Iriam casar daquela casa e iriam dar continuidade. Então o tempo ele é muito relativo nesse sentido. Talvez esse jovem continuasse vivendo. Então muitas escolhas que a gente faz na nossa vida, elas podem mudar muitas vezes as condições, o planejamento encarnatório. Nesse mesmo livro, aí no Missionários da Luz, quando se fala do planejamento encarnatório, capítulo 12 de Missionários da Luz, quando o André Luiz ele vai até o Instituto de Reencarnação, e lá eles têm todo um trabalho que eles fazem para planejar as encarnações daqueles moradores do nosso lar que estão ali. E aí ele vê lá os desenhos dos corpos, como é que vão ser os corpos de cada um, as famílias, enfim. Agora esqueci o que eu ia falar. Tem um branco total. Mas enfim, a gente planeja, né, a nossa encarnação. Planeja o tempo que vai ficar aqui, mas as coisas... lembrei. Aí eles falam do completista, né? São os espíritos completistas. E André Luiz fala, completista? O que é completista? Completista é aquele espírito que ele programou lá determinadas situações que ele iria buscar atender, desafios que ele ia buscar superar, e ele gabarita aqueles desafios, né? Ele gabarita, sai da prova lá com 10, com estrelinha, né? Então são raros ainda, mas tem alguns que já conseguem, né? Então muitas vezes quando a gente faz mais do que a gente deveria, ou toma decisões na vida que potencializam as nossas condições de evolução, a gente tem aí circunstâncias que se ampliam, porque Deus é Deus de amor. O que Deus mais quer? Que a gente seja feliz. Então, quanto mais eu caminho para a felicidade, mais Deus nos ajuda a conquistar essa felicidade. Quanto mais eu me esforço nesse sentido. Então, esse espírito, esse jovem que chegou a Jesus, poderia não ter chegado. Como muitos fizeram, aliás, provavelmente. Provavelmente muitos olharam Jesus, mas nem se aproximaram dele. Esse jovem, pelo menos, se aproximou e abordou. E Jesus falou, abrir-te-ei nova porta, dar-te-ei novas condições, ampliarei tuas possibilidades, larga tudo e me segue. E ele quase foi, mas não foi. Aí eu penso, né, quantas reencarnações que a gente tem sido convidado. Hã? No quase. Quantas encarnações a gente fica no quase? Quantas a gente fica no quase, né? Quando teve coragem de abordar Jesus. Né? Quando não estava lá crucificando e jogando pedra. Né? Mas a gente teve coragem de abordar Jesus, se aproximar e deu um passo atrás. Então, quem sabe essa a gente busque, né, renunciar. E aí volta a falar, não é fazer aquilo que o jovem fez, mas é buscar interiormente qual que é o grande desafio da minha vida nessa encarnação. Qual que é a minha grande necessidade? O que eu posso trabalhar dentro de mim para que quando eu retorne à pátria espiritual eu tenha aí consciência desses talentos que eu pude enumerar diante do sacrifício que eu fiz. Sem dúvida alguma, tenho certeza que se a gente fosse olhar detalhadamente a nossa encarnação hoje, nós já veríamos aí que caminhamos muito, tenho certeza disso. Mas e daqui para frente? O que me falta ainda? O que nos falta ainda?
que nós possamos então conversar com Jesus e ouvir a sua voz nos convidando a entregar-lhe aquilo que ainda nos falta. Que na verdade é a multiplicação desses talentos que a gente vem buscando trabalhar ao longo dessa encarnação. Então a nossa esperança é que a gente saia daqui hoje um pouquinho mais motivados, um pouquinho mais interessados em caminhar adiante, cumprindo as nossas tarefas, os nossos, não diria obrigações, mas os nossos desafios, buscando superar aí na busca de uma condição de espiritualidade melhor, mais pacífica, né, e mais feliz. Obrigado pela atenção de todas e todos e uma boa noite.